E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Péricles Cardoso e nós estamos no Matemática é 10. Hoje a gente começa uma série de revisões sobre as seções cônicas das nossas aulas, né? Hoje nós vamos revisar isso daqui, ó. As cônicas chamada parábola, tá? Então vocês vão ver como é que isso funciona, né? Como é que é essa curva. Vamos revisar aquela aulinha nossa. Depois da vinheta, a gente começa. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Antes de tudo, eu vou mostrar uma aplicabilidade, né, dessa curva chamada parábola. Vamos ver como é que ela funciona. Olha só. Por isso, lo que hace una antena parabólica es recoger señales con toda su superficie y concentrarlas en su... Vocês viram aí, pessoal? Olha só. Olha uma aplicabilidade aí da nossa parábola. A nossa parábola, então, ela está nas antenas parabólicas. A gente precisa, né, que as antenas parabólicas tenham esse formato aí de parábola. Porque chega aqui o sinal, né, bate aqui e todos são refletidos aqui nesse ponto. E esse ponto vocês já sabem que são chamados de foco, né? Aí ele transmite aí o sinal, né, todo agrupado, ok? Então é uma aplicação aí, né, dessa curva parábola que vamos revisar hoje. Então, começando a nossa aula, estamos aqui no nosso quadro e a ideia nossa aqui é mostrar primeiro os modelos da nossa equação aí dessa curva parábola. Eu tenho aqui dois planos cartesianos, vou começar com esse aqui da esquerda, aqui eu tenho o eixo X, o meu eixo Y, né? E eu vou determinar aqui uma parábola desse jeito aqui, ó. Então, vou traçar aqui minha curva, mais ou menos, né? Estou traçando aqui a curva mais ou menos. Estou usando ela desse jeito, cujo vértice dela, dessa curva parábola aqui, está na origem do meu plano cartesiano. E a concavidade dela está voltada para a direita. E outra coisa, o eixo de simetria dela, né, o que divide essa parábola aí ao meio, é o meu eixo X. Tá? Quando isso acontece, eu tenho essa equação aqui de parábola. Ó, y² é igual a 2px. Então, quando eu tenho esse tipo de equação, essa daqui, né, é a minha curva. Né? Essa equação representa essa curva. Vou aproveitar aqui e vou relembrar mais alguma coisinha de vocês. Vocês lembram lá no nosso vídeo, lá mostrando uma aplicação da parábola? O foco dela é aquele ponto lá, onde toda, né, o sinal, ele reverte, né, lá naquele ponto lá. E esse ponto é chamado de foco da minha parábola. Eu tenho uma reta aqui também, que é chamada reta diretriz. Deixa eu pôr ela mais ou menos aqui, só para vocês entenderem, tá? Deixa eu mudar a cor dela aqui para ficar melhor. Beleza. Então tá aqui. Esse meu P que está aqui na minha equação, ele é justamente a distância que vai da minha reta, que é chamada diretriz, até o meu foco. Isso é o meu P, tá? Aqui eu tenho a minha reta diretriz, tá? Então, essa distância aqui representa o meu P. E o meu V, meu vértice, está na metade dessa distância. Então, para mim escrever uma equação, eu preciso do P. Então, eu preciso encontrar esse valor, que é a distância de D até F. Ok? Então, esse é o nosso primeiro modelo visto nas nossas aulas. O segundo modelo, quando eu viro a minha equação, eu vou virar ela aqui, ó. A concavidade dela, ó, essa parábola aqui é melhor que a outra, hein? Ó, a concavidade dela, né, tá agora para o lado esquerdo, essa boquinha dela aqui, ó. Aqui está o meu foco está dentro do ramo da minha parábola, né? Aqui é o meu vértice, né, que está na origem do plano cartesiano, aqui o plano XY. E aqui a minha equação agora, com esse modelo, ela fica da seguinte forma. Bem parecida com essa, só vai mudar aqui o sinal, porque agora o meu P ele fica negativo, porque a concavidade está para a esquerda. Então, quando o meu P está negativo, a minha concavidade está, né, voltada para a esquerda. Eu vou mostrar como é que funciona isso, a gente usando o nosso GeoGebra. Conhecem o GeoGebra? Então, vamos lá para o nosso GeoGebra. Vocês estão vendo aqui a nossa
parábola, né? Vamos mostrar aqui como é que funciona. Aqui meu P tá valendo 1, ó. Tá vendo? Tem um controle lá em cima, um controle deslizante que a gente chama. Então meu P tá valendo 1 positivo. Olha só a concavidade voltada para a direita. Quando eu aumento o meu P, olha o que está acontecendo. Eu estou aumentando o meu P, ó. Olha o ramo da parábola que está acontecendo. Ele vai abrindo, né? Então, quanto maior for o meu P, né? Maior é os braços da minha parábola, né? Ela sai abrindo os braços aí. Olha só o que acontece quando eu vou para o lado negativo, ó. Cheguei no zero ao lado negativo, viu? Quando o meu P é negativo, eu tenho a concavidade voltada, então, para a esquerda, né? Então tá aí, ó, mostrando, ó, a animação aí para vocês no nosso GeoGebra, né? Então quando eu vou diminuindo o meu P aqui também, ele vai abrindo o ramo da parábola, diminuindo no sentido negativo agora, né? Então no sentido negativo eu estou com a concavidade para a esquerda e estou diminuindo. Se eu for para o outro lado, ó, eu vou aumentando o meu P e os braços da parábola, né? Os ramos da parábola vão se abrindo, ok? Então tá aqui para mostrar para vocês como é que funciona isso. Beleza? Tranquilo aí para todo mundo? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Olha só o nosso quadro aí. Então esses são os dois modelos principais, né, que a gente usa aí no ensino de parábola dessa cônica. Vamos ver agora quando eu vou virar essa parábola agora. Agora meu eixo de simetria não vai ser mais o meu eixo X e nem meu eixo Y. Desculpa, vai ser meu eixo Y agora, né? Então o eixo de simetria vai deixar de ser agora o eixo X. Então olha só como é que vai ficar. Nós vamos traçar aqui, ó, a parábola desse jeito agora. Agora minha parábola não tem concavidade voltada para a direita, ela tem concavidade voltada para cima. Agora o eixo de simetria é o eixo Y. Então meu foco tá por aqui assim, ó, tá? Só para exemplificar, tá aí meu foco. Quando isso acontece, a cara da equação dessa curva fica assim, ó, x ao quadrado, que é igual a 2py. De novo, P. O que é o P mesmo? O P é a distância, né, que vai do foco até a minha reta diretriz. Eu estou desenhando ela aqui de novo, ó. Então, essa distância aqui, ó, que vai do foco até a reta diretriz, é o meu P. Tá? É o que a gente chama de P, que é a minha reta diretriz. E a reta diretriz ela é sempre perpendicular ao eixo de simetria da minha parábola. Então tá aqui como é a aparência da equação dessa curva. A mesma coisa vai acontecer quando a gente inverter a curva. Ela ficar com a concavidade voltada para baixo. Quando isso acontecer, agora acontece igualzinho foi no outro lá. Recebe-se o sinal de menos aqui, ó. O P, então, vai ficar negativo, né? Então, isso acontece igual aconteceu aqui, ó. Concavidade para a direita, P positivo. Concavidade para a esquerda, P negativo. Concavidade para cima, P positivo. Concavidade para baixo, P negativo. Isso tudo considerando o vértice ainda na origem do plano cartesiano, lá no 0, 0. Tá? Então, ele está no 0, 0 ainda. O que acontece, então, se esse vértice não estiver aí? Vamos ver o que acontece? Olha só, estou aqui com dois planos ainda, plano XY, e agora o meu vértice da parábola não vai estar mais aqui na origem do plano cartesiano. Agora ele vai mudar. Por exemplo, eu vou colocar ele aqui assim, ó. Vou colocar minha curva desse jeito aqui agora, ó. Olha só como é que está a minha parábola. Meu vértice, ele saiu daqui, da origem, e veio para cá. Ele veio para uma posição aqui que eu vou chamar de x0, x bolinha, né? E y bolinha. Então agora ele assume outros valores. O que aconteceu com o vértice? Ele sofreu um deslocamento. Esse deslocamento a gente chama de translação. Ele foi transladado, tá? No caso, eu estou exemplificando aqui, colocando aqui no primeiro quadrante do meu plano cartesiano. Agora, meu eixo de simetria aqui, ó, é um ', que é paralelo ao eixo x. Eu vou chamar aqui de x'. Então, meu x agora é paralelo ao x'. Aqui vai estar meu foco dentro do ramo da parábola, normal, como foi lá do outro. Olha só como é que fica, então,
a aparência da minha equação da parábola dessa curva. Vocês lembram que antes era, vamos voltar lá para lembrar, ó, não era y² 2px com esse modelo, com cavidade para a direita? E agora converte deslocado, mas a concavidade está para a direita ainda. Do mesmo jeito, a única coisa que vai acontecer é que o y recebe esse incremento aí do vértice, né? O fica y menos y0, que é igual a 2px menos x0. Então agora a minha equação, né, ela recebe esse incremento aqui, que é o deslocamento que aconteceu com o vértice. Mas pega-se como padrão a equação lá da parábola, quando o vértice estava ainda na origem do plano cartesiano. E o que acontece então se ela virar? Sei lá, vou colocar aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Estou virando ela aqui, ó. Então, desse jeito aqui, ó, o vértice não está aqui mais na origem, né? Ele veio para cá. Então, aqui eu tenho um plano x e y. A mesma coisa. A única coisa que vai acontecer é aquele sinalzinho de menos, né? Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar y menos y bolinha ao quadrado, que é igual a menos 2px menos x bolinha. Então, tá aí a nossa equação quando o vértice não está na origem e que cujo eixo de simetria da minha parábola é paralelo ao eixo x, tá? Esse eixo de simetria fica paralelo. A mesma coisa vai acontecer se a gente inverter isso daí, tá? Então vamos colocar aqui assim agora, ó. Vou colocar minha parábola aqui agora desse jeito aqui, ó. Aqui está minha parábola. Vocês viram que o vértice aqui, ó, continua fora da minha origem. Olha onde ele está. Ele continua estando aqui numa posição x0, y0. Só que agora meu eixo de simetria da parábola, ele está paralelo ao eixo y. Vou chamar de y' aqui, ó. Então o y é paralelo ao y', que é o eixo de simetria. Então o que vai acontecer? Agora a minha equação, vamos voltar lá atrás. Não era x ao quadrado igual a 2py, é o x, eles trocaram de lugar, né, quando ficou com cavidade para cima. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Só que no lugar de ser x ao quadrado, vai entrar aquele incremento do vértice, né? Então, x menos x bolinha ao quadrado, que é igual a 2py menos y bolinha. Então, esse é o formato dessa equação quando o vértice está fora da origem. A mesma coisa vai acontecer quando eu inverter isso daqui, né? Desde essa parábola está com a concavidade para cima, por exemplo, ela está assim, ó. Vamos fazer uma aqui desse jeito assim agora, ó. Tá? Então a concavidade agora dela está para baixo, né? Então aqui está o meu vértice. Então olha só, o meu vértice continua na posição x bolinha, y bolinha. O que vai acontecer? Olha só, o eixo de simetria paralelo ao eixo y. A mesma coisa. A única coisa que vai mudar é aquele famoso sinal, né? O famoso sinal de quê? Do P. O P, quando eu estou com a concavidade para baixo, ele é negativo. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2P, né, y menos y bolinha. Pronto. Esses são os modelos, né, que podem acontecer dessa curva parábola, né, dessa cônica que é seccionada aí por esse plano. Nada melhor do que um exemplo, né, meu povo? Olha só. Um exemplo para mostrar como é que isso funciona. Então eu peguei aqui esse daqui, ó. Então o objetivo nosso é encontrar qual é a equação da parábola. Qual é a equação da parábola? Esse é o nosso objetivo. Então, primeiro passo, você tem que, olhando para a nossa curva, você vê que o vértice não está na origem. Houve uma translação. Então, de cara, eu já sei aqui que meu vértice tem coordenadas 5 e 4. Eu olho no plano e identifico que é 5 e 4. Lembrando que meu vértice é nada mais, nada menos que o tal do meu x bolinha, y bolinha.
Lembram disso? Que a gente chamou isso lá na nossa aula e agora aqui também na revisão? Então vamos lá. Se eu tenho uma concavidade voltada para a direita e meu eixo de simetria aqui é paralelo ao eixo X, vamos relembrar aqui, olha só, ó o modelo dela aqui, ó, concavidade voltada para a direita, paralela ao eixo X, o eixo de simetria. É o Y que começa, então vamos lá, ó. Então o modelo da minha equação é y menos y bolinha ao quadrado, que é igual a 2px menos x bolinha. O x bolinha e o y bolinha a gente já encontrou. É as coordenadas do nosso vértice. O que a gente tem que encontrar agora é o P. Vamos lembrar o que é o P? O P é a distância entre o foco, tá vendo o foco aqui, ó, que ele deu um desenho, até a reta diretriz. É esse espaço todinho aqui, ó. Lembrando que o V é o cara que está no meio do caminho. Então, olha só, olhando as coordenadas do foco, você percebe que aqui é 8. Se de 5 eu cheguei a 8, significa que eu desloquei quanto? 3 unidades, não é isso? De 5 eu fui para 8, eu desloquei 3 unidades. Se o V está no meio do caminho, então tem 3 para trás também. Então, com isso, eu chego à conclusão que o meu P é 6. Se eu encontrei que o meu P é 6, pronto, acabou, só substituir. Então vai ficar y menos y bolinha, né? Só que a gente já vai substituir. Quem é o y bolinha? O y bolinha é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado, que é igual a 2p. O p não é 6? Então 2 vezes 6, 12. X menos o x bolinha. Quem é o x bolinha? 5. Aí nós chegamos aqui à dita cuja, nossa equação que representa essa curva que é chamada de parábola. Então tá aí, minha gente, né? A nossa aula 1 de revisão de parábola, dessa cônica aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente encerra com a nossa vinheta. Valeu!